Eu sou Guilherme Contrucci, eu sou fundador da Academia Gea Contrucci, de Educação para o Autoconhecimento. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o privilégio de contar com um grande profissional, João Mar. Muito obrigado, viu? Igualmente, viu? Já outras vezes a gente não conseguiu, você que me abordou para ter uma entrevista no seu programa lá, então sim, gratidão, sim. Tá? João, conta um pouquinho para os nossos internautas aí, um pouquinho sobre você, onde você nasceu e sua carreira. Ok. Bom, eu nasci em São Paulo mesmo, capital, aqui no Belenzinho, né? Aqui pertinho. Minha carreira sempre foi voltada para a área de gestão de pessoas. Né? Você já nasceu sabendo que era de humanas? Sim. Você sempre gostou de gente? Sempre gostei sempre tive curiosidade sobre os porquês do ser humano. Interessante, tá? Porquê, né? E o comportamento, né? Comportamental, exatamente. Uma curiosidade que foi, né, sendo destrinchada aí nesses 30 anos de carreira que a gente tem. Perfeito. Aí você acabou optando pela área de humanas mesmo, né? Sim, na verdade, a minha carreira na humanas começou em gestão de pessoas, mas em outsourcing. Seria aquela questão da terceirização, sim, de mão de obra, departamento pessoal, né, aquele processo burocrático. E as demandas dos nossos clientes sempre existiam conflitos nessas áreas. Muito, então, porque ele fala assim, por que ele consegue fazer melhor que eu? Sim. Né? E muitas vezes sei que ele está bom, vou fazer com ele que é mais barato. E não necessariamente é assim também. Muito conflito de equipes também, né? Então, o ser humano, a convivência ela é conflituosa dentro das corporações, né? E a demanda que foi sendo passada para nossa empresa foi justamente para diagnosticar as causas de tudo isso. Então nós tivemos que abrir uma divisão na empresa para a gestão de pessoas na questão de desenvolvimento humano e profissional. Então há 25 anos, né, que a gente vem tratando isso dentro das empresas, né? Hoje as empresas nos contratam com problemas internos que elas não têm o expertise para resolver internamente, então elas nos contratam para diagnosticar e treinar e capacitar a parte comportamental dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Ô, João, quando que você achou que a tua veia empreendedora se sobressaía do que se você fosse funcionário? Olha, eu não me recordo quase de ser funcionário, né? Eu comecei minha carreira cedo no empreendedorismo, eu sempre me aventurei muito. Né? Mesmo que outras pessoas te orientassem a pegar alguma coisa mais segura, é isso? Isso, eu trabalhei basicamente em 3 empresas interessantes. Uma delas foi o Banco de Crédito Nacional, BCN, que hoje há algum tempo foi incorporado ao Bradesco. Sim. Quando eu fui sair eu trabalhava na contabilidade, não tinha nada a ver com aquilo que eu gostaria de fazer. Quando eu pedi para ser demitido, o diretor central do banco me chamou e não queria a minha demissão. Né? Ele falou que eu estava dando uma cabeçada, registro em carteira, aquele negócio todo. Eu fui teimoso, saí de lá, fui trabalhar no Bob's, na área financeira. Perfeito. Também não fiquei a mesma contra a vontade da empresa. Fui para a Enciclopédia Barça, trabalhei na Barça, ali na Rego Freitas. E ali tinha uma carreira ascendente, enfim. E o que eu ouvi quando eu pedi minha demissão foi: você está dando uma cabeçada. E de lá eu comecei minha carreira só. Né? E em pouco tempo a gente já estava com as empresas na área de outsourcing. Que bacana. Mas assim, isso já fazem 30 anos. Então, assim, são épocas bem diferentes daquela que a gente vivia naquela época. Né? Não, você falou em outsourcing, eu também fui diretor de uma empresa de outsourcing. E uma vez eu estava dando uma palestra falando sobre os benefícios da terceirização, tal, e você fala a parte boa, romântica, né? Aí, na hora das perguntas, um lá levantou a mão lá e falou assim: você não me convenceu, né,
que terceirização é melhor do que se fazer próprio. Sim. Aí eu falei para ele assim, ó, se você precisasse operar o seu cérebro, você contrataria um especialista ou você se operaria? Boa. Matou. Aí o cara não voltou mais a falar. Mais, né? É interessante. Mas o interessante que eu vejo em tudo isso é que assim, o ser humano ele tem uma confusão muito grande. Os conflitos, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, que é uma época negra em relação a conflitos. Sim. É uma época que a gente está sendo taxado como uma época do ódio. Né? Hoje, com as redes sociais tão crescentes, hoje uma opinião ela vira um tumulto gigantesco. Né? O que eu vejo em tudo isso é que o ser humano ele confunde o mapa com o território. O que seria isso? Né? O território A Rússia sabe bem disso. Exatamente. Cada um de nós tem um mapa que foi criado, que são as nossas crenças, nossos valores, né? E você cria uma identidade do território através do seu mapa. A verdade ela está ali na sua frente, o caminhar está na sua frente, mas você, através do seu crescimento, das suas crenças, valores, seus paradigmas que foram vindo com o seu crescimento, né? Desde criança, você limitações também. As limitações, as crenças limitantes. Você adapta esse território ao seu mapa. Só que cada ser humano tem o seu mapa. Então essa inversão de mapa e território faz com que a gente deixe de respeitar as crenças, valores, os mapas das outras pessoas. Né? Falta empatia. E aí gera-se toda essa questão de conflitos que seriam simples de resolver se tivesse uma adequação de valores em cada um de nós. Perfeito, muito bom. Mas assim, o bacana de você foi assim de aceitar desafios. Isso desafio saber que toda hora você tem que ser a pessoa de frente que está lá para negociação, para fazer a operacionalização, negócio, mostrar os resultados. Sim. Isso. O desafio Mas essa parte que você trabalhou na parte financeira, eu acho que foi importante, porque você consegue ver rapidamente assim, olha, está indo no rumo certo, vamos ajustar o leme, né? Para você ter um negócio pequeno, né? Nossa empresa é microempresa, né? Para você ter um negócio pequeno, grande ou médio, você tem base, você tem pilares. Né? Como você disse, não dá para ir para o romantismo. Exato. Né? Você tem que ter uma base sólida através desses pilares, que é a área financeira, a área de pessoal, a área de marketing. Né? São áreas que têm que estar muito bem estruturadas para que você tenha solidez no seu negócio. Porque você não pode entrar numa empresa para dar uma palestra, para dar uma consultoria de negócios, se você não gere bem os seus negócios. Sim. Então, o seu cartão de visita é mais o seu próprio CNPJ do que um cartão de papel. Através do seu histórico de vida profissional, te dá autoridade para você entrar em uma indústria, em um varejo, uma corretora, uma seguradora, como as empresas que a gente trabalha hoje, fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas senão você entra num sentido de insegurança. Né? Verdade. Real, vamos falar do nosso projeto aqui. Esse daí foi lindo, né? Uma coisa linda que apareceu. Agradeço muito o convite de te ajudar nesse projeto aí. Perfeito. Não, foi uma coisa bacana. Esse projeto se chama 10 Ideias, 10 Visões. Né? O João convidou, então, mais você e mais 8, né? Mais 8, né? Isso, também, perfeito, né? E saiu, então, um livro muito bacana, tá? E de fácil leitura, com a observação das pessoas, uma coisa bacana. Ô, João, quando a gente começou a falar, por que você dirigiu o Norte para a saúde mental? Nós começamos a fazer a ideia surgiu em 2020, né? Isso, também quando estourou a pandemia e as pessoas estavam muito perdidas na questão emocional, com o lockdown, a convivência ela se tornou um desafio ímpar. Né? Nunca nós tivemos na história um processo como esse, pelo menos aqui no Brasil, né? E era um desafio muito grande. Como nós trabalhamos com desenvolvimento humano, né? E você tem todo esse know-how, nós convidamos mais 8 profissionais da área, cada um uma especificidade dessa área, para que a gente pudesse trazer no livro não simplesmente uma leitura, mas ferramentas emocionais, ferramentas práticas, comportamentais, que você, através do usufruto dessas ferramentas, você conseguisse
trazer uma estrutura emocional para si próprio e para os seus, dentro do seu lar, né? E saiu essa pérola, né? Que aí, nossa, aí tem um manual prático, eu diria, né? Um manual prático de você gerir conflitos, de você criar uma inteligência emocional, de você saber lidar em processos de liderança, tanto liderança corporativa como liderança da sua casa, liderança de uma organização social, enfim, vários fatores, né? Ficou muito rico, né? Verdade. Ficou muito rico. Bacana, gratidão, viu, João? Agradeço. Você ter capitaneado aí esse projeto. Foi um trabalho, né, em 4 mãos, né? Perfeito. Você também fez muito aí com a gente e saiu essa riqueza aí. Hoje você continua com o teu programa? Não, nós paramos agora, vamos começar outra temporada, né? Bacana. O foco corporativo, né? Isso, A gente perfeito. ficou 1 ano no ar, né? Tá. Levamos E é um grande aprendizado também, porque você tem a oportunidade de conversar com um monte de profissionais, né? A ideia central foi essa, né? A ideia central é você ter esse network para que a gente possa ampliar a nossa visão 360, né? Exato. Porque você trazendo pessoas para um bate-papo, num programa, televisão, rádio, web, que seja, você troca riqueza desse conhecimento e você cresce muito. O legal é que hoje o rádio é a cores, né? Exato, porque o rádio é web, né? O rádio tem imagem e tudo, né? Muito bacana. Foi uma experiência bem agradável, né? Foi um grande desafio, né? Se pôr na frente de uma câmera e apresentar um programa, mas como eu te disse, o desafio ele instiga, né? Você quer que eu faça alguma coisa, me desafie. Que bom, não, isso é legal. E a gente eu falo que o ser humano ele cresce na insatisfação. Exato. Né? Não é na zona de conforto, não. Quando está tudo bem e tudo mais, não. Quando alguma coisa está incomodando. Exato. Né? Inclusive, no capítulo que eu escrevi, nesse nosso livro, eu falo justamente sobre essa questão, né? Uma das questões que eu coloco é essa, que o nosso cérebro ele trabalha para nós ficarmos na zona de conforto. O nosso cérebro ele foi criado para economizar energia. E as sinapses elas são criadas justamente para que a gente não gaste energia, sendo que o nosso cérebro gasta 25% do total da energia diária nossa. Então o papel dele é não gasta energia. Então para que a gente entre na zona de conforto, basta seguir a fisiologia. Então o desafio que nós temos para ser empreendedores, para conseguir realizar coisas, são criar ferramentas que vão contra a fisiologia dos nossos neurônios. É criar processos que forcem criações de sinapses, de ativação de coisas. Né? Senão você acaba entrando num processo de hábitos negativos para a realização. Por isso muitas pessoas falam, poxa, eu tento e não consigo. Por quê? Existe um processo neurológico por trás de tudo isso. Né? E aí nesse capítulo a gente explica um pouquinho disso. E muitas vezes o maior inimigo, o que faz mais autossabotagem é a própria pessoa. Exatamente. E é uma autossabotagem 99% das vezes inconsciente. Né? A gente tem aquele processo de eu preciso alcançar uma meta, né? Então você cria estratégias para chegar nessa meta. Sim. Só que existem estratégias inconscientes. Aí quando a gente dá essas palestras, a pessoa fala assim, mas se é inconsciente, como que é uma estratégia? Como que eu crio uma estratégia de forma inconsciente? Né? Eu costumo dar um exemplo assim, estou obeso. Né? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, poxa, como você chegou nesse ponto? Aí se você for falar, não, porque eu fico sentado no sofá o dia inteiro, vendo Netflix, comendo pipoca, guaraná, coxinha, churrasco, picanha, uma estratégia para chegar naquilo ali. Só que essa estratégia é inconsciente. Então você tem que fazer um processo interno para sair dessa inconsciência, criar processos conscientes, criar uma metodologia para chegar em outro nível que é o almejado. Perfeito. Então existem estratégias conscientes e inconscientes. Os dois te dão resultados. Um de sucesso, o outro de insucesso. Perfeito. Então são escolhas. Maravilha. João, nós estamos aí nos Santos finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes. Será um prazer. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, até para as empresas que gostariam de conhecer melhor os seus projetos aí da sua empresa e seus contatos também, tá? O meu contato acho que vai aparecer no GC, né? Isso. No Instagram é @Sinai Consultoria, o mesmo no Facebook, o mesmo no YouTube. A gente tem partes das nossas palestras também, a gente dá esse conhecimento através do YouTube, né?
E são redes sociais, né? O nosso site é www.sinaidhp.com.br. Perfeito. A minha mensagem que eu daria para as pessoas hoje, tanto para os CEOs, para os gerentes, diretores, como para os colaboradores de qualquer empresa, é que foquem a sua vida principalmente no autoconhecimento. Né? O que falta hoje para o ser humano, isso são pesquisas, não são coisas aleatórias, é saber mais de si. A gente sabe muito da vida do próximo, mas quando se pergunta quem é você, a gente não sabe responder. Porque dar o nome, o RG, o CPF não é saber quem eu sou. Sim, e outra, nem isso daí, nem a gente que deu, alguém que deu isso daí. Exatamente. Então, a pergunta quem sou eu, é uma pergunta que é muito mais profunda, ela tem muito mais camadas a serem absorvidas, a serem cutucadas, né, tiradas do que a gente imagina. Então, quando você entra no processo de autoconhecimento e você busca ferramentas para se conhecer melhor, você consegue lidar melhor com o seu entorno, com as pessoas, com a sua vida, com os seus problemas, com os seus próprios desafios. Então, a mensagem que eu daria, quer começar qualquer coisa na vida, comece conhecendo a si mesmo. Seria isso. Beleza. Muito obrigado. Prazer revê-lo. Tá? Prazer totalmente meu. Tá. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante profissional, João Lago, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.